Patrimônios Culturais do Brasil. Em 1972, a Organização das Nações Unidas para a Ciência e a Cultura, UNESCO, criou a Convenção do Patrimônio Mundial, com o objetivo de incentivar a preservação de bens culturais e naturais considerados significativos para a humanidade. Atualmente, o Brasil conta com 22 bens inscritos na lista do Patrimônio Mundial, entre os quais 14 são culturais, um misto e 7 naturais. Mais do que lindos e impressionantes, esses lugares nos revelam a dimensão da intrincada história de colonização e de exploração do país. Vamos conhecer os nossos patrimônios culturais? Centro Histórico de Ouro Preto, Minas Gerais. Ouro Preto foi o ponto central da corrida do ouro nos anos áureos da mineração no Brasil e palco da Inconfidência Mineira. A influência da cidade diminuiu com o esgotamento das minas, mas muitas igrejas, pontes e chafarizes permanecem como testemunhos de seu passado de prosperidade e do excepcional talento do escultor barroco Aleijadinho. Centro Histórico de Olinda, Pernambuco. Fundada pelos portugueses, a cidade tem uma história ligada à produção de açúcar e teve que ser reconstruída após ser saqueada por holandeses. Foi erguida no alto de morros que dão uma visão estratégica para o Oceano Atlântico e para o porto. O equilíbrio harmonioso entre construções, jardins, 20 igrejas barrocas, conventos e numerosas capelas contribui para o charme particular de Olinda. Ruínas de São Miguel das Missões, Rio Grande do Sul. Erguidas pelos padres jesuítas em territórios pertencentes aos índios guaranis, as construções fizeram parte dos 7 povos das missões e serviam como polos para catequizar as pessoas que moravam aqui antes da chegada dos portugueses. As ruínas estão espalhadas pelo sul do Brasil e pela Argentina. O conjunto arquitetônico é um dos principais vestígios do período das missões jesuítas pelo mundo. Centro Histórico de Salvador, Bahia. Como primeira capital do Brasil entre 1549 e 1763, a cidade testemunhou a mistura das culturas europeias, africanas e ameríndias e se tornou o primeiro mercado de escravos do Novo Mundo, explorados nas plantações de açúcar. Salvador tem sido capaz de preservar muitos edifícios renascentistas excepcionais, com casas de cores intensas, decoradas com finos trabalhos de estuque. Santuário de Bom Jesus de Matozinhos em Congonhas, Minas Gerais. Construído na metade do século XVIII, o santuário tem um interior inspirado no rococó italiano, 6 capelas e uma escadaria externa decorada com estátuas dos 12 profetas, obras-primas da arte barroca de Aleijadinho. O santuário foi fundado pelo português Feliciano Mendes em pagamento a uma graça alcançada, mantendo-se preservado até hoje com as características originais. Brasília, Distrito Federal. Fundada em 21 de abril de 1960, a atual capital brasileira foi considerada uma divisora de águas na história do planejamento urbano. O plano piloto foi idealizado por Lúcio Costa e os edifícios arquitetados por Oscar Niemeyer. A ideia do presidente Juscelino Kubitschek era criar do zero uma nova capital para o Brasil e transferir os 3 poderes da República para aquele pedaço do Cerrado brasileiro. Parque Nacional da Serra da Capivara, São Raimundo Nonato, Piauí. Fundada em 1979, é um dos sítios arqueológicos mais antigos da América do Sul. O local é repleto de cavernas rochosas onde são encontradas pinturas rupestres, algumas feitas há mais de 25 mil anos, que relatam a vida
moda, os costumes e a cultura do povo que originou a ocupação do continente americano. São mais de 300 pontos de interesse espalhados numa área de 214 quilômetros. Na semana que vem, veremos mais alguns patrimônios culturais brasileiros.